Bom, dando início então à gravação da aula de laboratório de microprocessadores da turma da 8º W11 da mecatrônica, da engenharia mecatrônica. Nosso objetivo hoje aqui é trabalhar com linguagem assembler, trabalhando com o conceito de mnemônico, código de operação, de compilador, entendendo a estrutura de uma programação física básica. Antes da gente entrar aqui no conceito dessa experiência, que está bem ligado ao que a gente acabou de ver na teoria, eu vou só abrir aqui o Moodle para a gente ver as atividades que já foram feitas. Compartilhar o Moodle aqui com vocês. Um segundinho, encontrando o Moodle aqui. Só mais um minuto. W11. Acredito que vocês já estão vendo aí o Moodle da disciplina, né, o W11. Vamos dar uma olhadinha aqui o que já foi feito. Eu acho que o Otávio, que se não me engano é a primeira semana, depois o Otávio dá uma olhadinha direitinho aqui no que foi proposto no laboratório, principalmente na questão da formação dos grupos e do projeto. Nosso objetivo aqui é fazer um projeto de internet das coisas. Vamos ter 12 experiências, sendo que a gente já está na segunda. As 6 primeiras experiências, a gente vai trabalhar mais com o conceito de código de operação, de linguagem assembler, de compilador. Vamos trabalhar com 2 tipos de compilador. E vamos trabalhar também com uma placa física, do 8051. E na segunda parte do curso, a gente vai estudar e praticar o conceito do microcontrolador Atmega, do AVR, Atmega 328, que é da placa Uno. Então, a gente vai trabalhar bastante com essa plaquinha aqui, que todos vocês conhecem. Como nós estamos fisicamente no laboratório, minha expectativa é que se até outubro, início de outubro, a gente tiver acesso ao laboratório, a gente vai conseguir ter algumas experiências no laboratório e principalmente a apresentação do projeto. Se não houver essa possibilidade, eu vou continuar dando apoio para vocês, insistindo, motivando para que vocês façam essa montagem utilizando recursos próprios, tá? Já que o nosso objetivo aqui é um objetivo simples, tá? É pegar uma placa de controle com a placa Uno, que é uma placa bastante acessível, muitos de vocês têm, agregar essa placa sensores como sensores de temperatura, sensores de pressão, sensor de umidade, tem vários sensores aí disponíveis, sensores com 10, 15 reais, então coloque um sensor básico nela, uma interface de comunicação, interface que faça conexão com rede sem fio, com o ESP32 ou com Bluetooth para você poder utilizar o celular como roteador e disponibilizar esse dado desse sensor ou no próprio celular, ou melhor, num servidor público. Tá? Esse é o nosso objetivo. Para isso, eu pedi para vocês formarem grupos, e para isso eu estou pedindo para vocês já refletirem sobre o que vai ser esse projeto de IoT. O projeto de IoT de vocês é basicamente caracterizado pelos sensores. Vamos lembrar que nós estamos numa turma de mecatrônica, então na turma de mecatrônica muito bem-vindo dispositivos como esse, esse é um dispositivo disponível no mercado, mas vocês que são mecatrônicos, vocês conseguem fazer esse tipo de coisa sem grandes problemas. Tá? Ou mesmo dispositivos como esse que... aqui é no Moodle deixa eu abrir o Moodle do pessoal da elétrica, que lá eu tenho uma figura que é um chassi que o pessoal costuma montar lá também. Deixa eu abrir aqui, é o pessoal do 6º V11.
Aqui, ó. Esse chassi que vocês estão vendo aí, ó. Tá? Isso também é bem possível para vocês fazerem, né? Imprimir um chassi desse ou comprar um pronto, não é caro. Lá no laboratório do Mackenzie a gente tem isso, né? Com 2 motores no mínimo, né? Para você poder fazer o direcionamento, né? Tem alguns chassis que tem 4 motores, né? E aí, nesse caso, você colocaria também uma interface de potência, né, para fazer o controle desses motores. Eu acredito lá que a aula do Hélio Pelkman, vocês tenham feito alguma coisa parecida com isso, né? Pelo menos o Hélio incentiva muito vocês da mecatrônica a desenvolver esse tipo de dispositivo, né? Então eu pedi para vocês, eu vou voltar aqui para o Moodle de vocês. Então eu pedi já para vocês formarem esses grupos e refletir sobre o projeto, o tema do projeto. Tá? Então vocês vão ter aí a semana da engenharia para poder trabalhar com isso. A próxima atividade é o relatório da semana 1, né? Vamos retomá-lo aqui, né? É importante essa semana vocês finalizarem esse relatório. Entrei na turma de novo aqui, ó. Tá? Então, ó, o relatório da experiência 1, que foi da semana passada, tá? Tem aqui o link, né, para você entregar o relatório, né? O relatório individual. Eu coloquei aqui o link da aula, né? O Otávio que não assistiu a aula, se quiser assistir a aula aqui, você tem ela integral. E coloquei uma outra coisa que eu estava vendo aqui a gravação e não ficou legal, aquela imagem pequenininha, né, mostrando a segunda câmera, que vocês, ao vivo, né, conseguem dar um zoom, né? Todas as anotações, depois eu vou escanear, tá? Como essa anotação da aula de teoria, eu vou escanear para deixar para vocês, tá? E agora, tá? Eu também vou escanear aqui a anotação que a gente for fazer, né, dos exercícios. Então, né, acompanhem aí a aula, se possível, e, se possível, façam juntos, vão fazendo um relatório. Se a gente estivesse presencialmente na sala de aula, eu incentivaria vocês a entregarem um relatório no mesmo dia, né? Claro que às vezes feito em grupo, às vezes não, com certeza a gente estaria formando grupos lá, que ficaria bem mais simples de fazer aqui. Então, como a gente não tem infelizmente, essa possibilidade física, né, daria até para formar grupos virtuais aqui, mas a gente tem muito pouco tempo na nossa aula, eu prefiro direcionar e depois vocês concluem. Tá? Então, aqui tem o relatório da experiência 1, né, que eu acho que até o final da semana, né, dia 20, já venceu, né, já venceu, desculpa, estou confundindo as coisas aqui, vocês já, o Otávio, que não entregou, Otávio, eu vou deixar a atividade aberta, tá? Eu vou corrigir essa atividade, tá? Só no final da semana, tá? Então, você pode mandar aí, né? Nós temos aqui, está faltando 2 aqui ainda para entregar. Então, alguém além do Otávio também não entregou aqui, tá? Então, fica a atividade aberta, né? E essa atividade aqui né, para com esses exercícios que estão na apostila, né? Vou já abrir a apostila aqui e a gente dá uma revisada novamente. Esses exercícios são bem simples, esses são exercícios de revisão de circuitos digitais, tá? Então aqui é só para a gente retomar os pré-requisitos, retomar lá a tabela da verdade, circuito combinacional, circuito sequencial, né? Todos vocês aqui, pelo menos 12, já entregaram, né? Então eu vou deixar a atividade aberta aqui ainda, para o Otávio conseguir entregar e para quem não entregou aqui, né? Lembrando que a atividade é individual. Alguma questão sobre essa atividade da semana passada? Certinho? Acho tudo certo, senhor. Então tá bom, Gustavo. Não teve dificuldade, né? Eu disponibilizei todo o material, vocês fizeram juntos, é uma revisão de sistema digital. Então, a aula de hoje já tem um pouquinho mais de desafio, porque é uma aula de um conceito que vocês não conhecem, né? Que é linguagem assembly. Vamos voltar aqui para o nosso laboratório, tá? Aqui na experiência de hoje, tá? Eu estou pedindo para primeiro vocês definirem, tá, o grupo e o escopo do projeto. Tá? Essa é uma definição que eu estou pedindo até quinta-feira, 10 de setembro, lá no meio da semana da Escola de Engenharia. Tá? Então, vocês têm um tempinho aqui para formarem os grupos. Eu acho que vocês já tinham se organizado.
Eu vou pedir para o, acho que era o Vitor, que era o representante, ou o Gustavo também, que está bem ativo aí, se o Vitor ou o Gustavo puder colocar para o Otávio, Gustavo. foi o Gustavo, né? O Ioni está colocando aí. Se vocês puderem colocar o link ali do WhatsApp ou alguma coisa parecida, para que o Otávio possa entrar no grupo e a gente poder verificar aqui como que a gente pode encaixá-lo. E aí ele conversa com vocês aí. Né? Alguém da eletrônica é sempre legal, porque teoricamente tem um bom domínio aí da parte física do projeto. Então, se alguém puder colocar aqui no chat, né, o grupo de vocês, o grupo de WhatsApp aí, para poder o Otávio entrar e aí vocês poderem se organizar. Tá? Eu estou sugerindo aqui que vocês façam grupos de até 4, tá? Mas em função aqui do regime excepcional que pega, parece que vocês estavam formando grupos de 5, não tem problema nenhum, tá? Forma um grupo aí que vocês acharem mais adequado para poder a gente poder viabilizar, tá? Viabilizar. Acho que 3 a 4 grupos é ideal aqui para fazer essa montagem. Importante que tenha a montagem física, né? A montagem. E aqui eu estou pedindo para você já fazer uma reflexão, né? Do tema do projeto, da placa que você vai usar, né? E a gente está falando muito da placa Uno, mas vamos lembrar que a gente tem a placa Mega também, ó. Tem a placa Mega, né? Que é essa aqui maiorzinha, tem a placa Uno, qual é a interface que vocês vão usar de comunicação, que sensores vocês vão usar. Né? Vocês que são mecatrônicos, seria muito legal vocês fazerem alguma coisa, né, que seja robótico, algum braço robótico, alguma coisa do gênero. Né? O Gustavo está comentando alguma coisa do Vitor aí, eu não entendi, apesar de eu ser o representante, quem é administrador é o Bruno César. Ok, Bruno, se puderem colocar aqui o link, alguma coisa, só para o Otávio que está sem grupo aí entrar. Eu não sei se tem mais alguém aí fora. Eu perguntei isso na aula passada, acho que só tem o Otávio aí da eletrônica, né? Da elétrica. Né? Só para ele poder se encaixar aí e poder conversar com vocês aí. Tá? O Bruno está dizendo que vai mandar aí no chat, e o Otávio já se encaixa aí. Ok? Bom, e, Otávio, se tiver alguma outra questão, quiser ficar um pouquinho depois, no final da aula, eu sempre deixo o link um pouco mais aberto, a gente pode conversar sobre alguma dúvida, tá? Ou durante a semana mesmo, né, a gente tem essa possibilidade aí para a gente poder fechar isso. Tá? Eu vou deixar essa atividade aberta, tá, da experiência 1 para vocês poderem, né, entregar aí. Ok? Bom, vamos lá. Maravilha, professor. Eu vou dar uma olhada. Eu já dei uma olhada nela nessa semana aqui. Aí eu fiquei com uma dúvida porque estava encerrada mesmo. Eu pensei que eu não conseguia mais mandar. Não. Ela está encerrada, mas ela não está fechada. Ok? E eu não vou considerar atraso. Ok? Então, eu vou corrigir isso no final da semana. Tá? Aí eu realimento a planilha lá. Então, pode mandar normalmente aí. Maravilha. Você dá uma olhada no vídeo da aula. É uma aula muito simples, porque é uma aula de revisão de circuitos digitais. Você teve circuitos digitais possivelmente com Newton no semestre passado, ou com Fadi, ou com os dois. O Newton andou tendo problema no semestre passado. Né? Então, a revisão daquilo lá é bem simples. Tá? Você não vai ter dificuldade nenhuma, não. Assistindo bem aí a aula e vendo as anotações. Tá? Eu disponibilizei aqui as anotações também. O Bruno já mandou o link aí, Otávio, depois você dá uma olhada no chat aí, tá? Eu deixei esse encarte aqui, ó. Se puder, eu vou baixar ele agora nesse momento, tá? Que eu vou usar ele na aula aqui, ó. Tá? Esse encarte, não sei se vocês estão vendo. Deixa eu baixar esse encarte, porque aí eu... Só um segundinho. Vou colocar aqui no meu link da aula. Só um segundinho. Só vou abrir aqui esse encarte que eu...
já abri aqui. Aí eu já compartilho com vocês esse encarte também. Deixa eu voltar aqui. Ok, então eu abri esse encarte que vocês podem abrir, quem tiver com o computador aí, quem tiver com o smartphone acompanha. E depois, na gravação, detalha um pouquinho mais. E a gente tem aqui o relatório da experiência 2, né? Esse relatório. Né? Sempre coloquem nome e código de matrícula, tá? Eu estou sugerindo sempre individualmente aqui para vocês poderem, né, refletir um pouquinho mais. Claro que nada impede de vocês, principalmente o pessoal conhecer mais, compartilhar as questões, explicando, né? Só é importante que todo mundo que entrega o relatório tenha consciência ali do conceito, tá? Estou colocando para 4 de setembro aqui, mas eu não vou fechar a atividade antes do final da semana, tá? No final de semana é que eu tenho tempo de alimentar planilha e tudo mais. Então, no final da semana que vem, final dessa semana aqui, eu abro os relatórios e a gente alimenta essa planilha aí com os dois, e aí eu disponibilizo sempre a planilha, tá? Nessa área aqui, né, do Moodle que vocês estão vendo aí nesse momento. Tá? Bom, vou trabalhar com esse encarte, tá? Eu já abri e abri a apostila também. Então eu vou compartilhar a apostila com vocês nesse momento. Primeiro vou pegar a apostila. Só mais um minutinho aqui que eu estou com duas telas abertas, eu me perco aqui nas telas. Tá aberto aqui. Vocês estão vendo aqui a apostila da experiência 2 ou estão vendo mudo ainda? Acho que vocês estão vendo mudo ainda. Mudo. Tá, só um segundinho. Vou interromper aí, fica mais fácil. Tá. Agora estão vendo a apostila aí, né? Ok. Vamos dar refletir um pouquinho aqui sobre a linguagem Assembler e como que ela é composta. Né? Eu vou utilizar a minha tela secundária aqui, tá, para fazer algumas explicações que são importantes, né, e vocês aí que trabalham bem com programação também não vão ter dificuldade. Tá? Vou chamar a minha tela aqui da minha segunda webcam. Ok? Bom, vou trabalhar aqui com linguagem Assembler. Depois eu compartilho. Tá? Bom, quando a gente fala de programação, a gente sempre tem que lembrar do seguinte, né? A primeira camada e a camada que é o nosso objetivo sempre trabalhar é o hardware, a camada física. Então esse hardware a gente acabou de ver, né, lá na teoria. Esse hardware é composto de CPU, de memória e de periféricos, de I/Os. Tá? Acabamos de ver lá a camada dela. Tá? Em cima dessa camada de hardware, a gente tem a primeira nível de programação, que é uma programação também física. Tudo isso daqui, ó, é hardware, é físico. Tá? Isso é físico. Qual é a programação que está mais próximo e é a programação física? É a programação que existe, a programação que está dentro da memória. Tá? Essa programação que está ali é o que a gente chama de código de operação, que a gente acabou de ver lá na teoria. Né? Esse código de operação é uma sequência, né, quando eu trabalho com 8 bits, normalmente é um byte. Né? Então, esse código de operação ele vai representar, tá, a função do sistema. Então, lá na teoria, a gente acabou de ver, lá era o move, eu vou colocar o exemplo aqui, ó, move a R0. Move a R0 não é o código de operação. O código de operação era, acho que era esse, mas se não for, é alguma coisa parecida, por exemplo, F8. Então, F8 é um byte que representa um mnemônico. O mnemônico já está na primeira camada de programação. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando é físico.
Acima dessa camada física, tem a camada de programação, tem a camada do software. Então, o físico é o hardware e o software é a programação. Esse código F8 que a gente viu, ele está dentro do sistema, está na memória, é uma sequência binária que está na memória. Para nós, F8 não tem muito significado, mas se eu relacionar esses códigos de operação com estruturas que lembram a função, como, por exemplo, move AR0, que é isso daqui, ó, move AR0, aí eu já tenho a primeira camada de programação. Então, observe que move AR0 é o que a gente chama de mnemônico. Isso daqui é o que a gente chama de linguagem de montagem, ou a expressão mais comum em inglês é a linguagem assembler. Uma linguagem que representa o código físico, o código que está lá na memória do sistema, que hoje a gente vai trabalhar com esse código físico. Observe que trabalhar nessa primeira camada aqui de programação, que a gente chama de linguagem assembler, é muito difícil. É muito difícil, porque você está trabalhando diretamente com código, e diretamente com as posições físicas de memória. Então fica bastante complicado trabalhar nesse nível. Por isso que a ciência, por isso que os cientistas, por isso que os programadores começaram a desenvolver programações mais fáceis de se trabalhar, que não eram tão físicas, não eram tão difíceis. Então, o primeiro nível de programação, foi a programação estruturada, que é a programação que vocês conhecem como linguagem C. A programação em bloco estruturada, ela é composta basicamente de duas estruturas, estrutura if e estrutura for. Então, com a estrutura if, for, que forma a linguagem C essencial, já começa a ficar uma programação mais humana, mais parecida com a forma de decisão humana. Claro que ainda através de operações de subtração, como a gente acabou de ver lá na teoria, mas é uma programação mais fácil, tanto que vocês conhecem a linguagem C sem conhecer hardware. Vocês estão conhecendo hardware agora. E muito menos código de operação. Para a maior parte de vocês é uma novidade. Não sei quem é autodidata ou hacker, o pessoal que é hacker. Entenda um hacker como aquele que é um profundo conhecedor do sistema e que entra dentro do sistema, de uma forma intencional, ou de uma forma não permitida. Então, o hacker, que é aquele que entra no submundo do sistema, ele conhece muito bem a programação física. Ele conhece o que forma o sistema operacional. Então, observe que eu vou aumentando esses níveis de programação. Se eu juntar a linguagem C em linguagens mais estruturadas, eu vou entrar com a programação de linguagem voltada ao objeto. Eu deixo de trabalhar com estruturas simples como if for e passo a trabalhar com blocos mais estruturados, como, por exemplo, os blocos da linguagem do Java. Não sei se algum de vocês trabalha com Java. Ou sistemas operacionais, como Linux. Então, observe que à medida que você vai estruturando a programação, tornando ela mais humana, então o ser humano estaria aqui em cima, ó, ele vai ficando mais humana e menos técnica. Se você for descer para o hardware, ela vai ficando cada vez mais técnica. Tanto que essa programação desses dois níveis aqui, ó, que são níveis da linguagem assembly e físico, normalmente são programações de engenheiros. Engenheiro é que conhece isso daqui. É difícil alguém que não conheça a parte física, a parte de eletrônica digital, transistor, um microprocessador, exatamente como a gente estava vendo na teoria, é difícil, um programador puro ter esse nível de abstração. Tanto que para o programador ele quer trabalhar com qualquer coisa que seja acima do C. Acima do C. Bom, observe que a linguagem que existe é a linguagem física. Isso é o que existe. Então, para que a gente possa pegar essas programações superiores e converter em programação física, é necessário a gente ter o que a gente chama de compilador, que é uma ferramenta. A gente vai ver isso principalmente na experiência 3. Na experiência 3 a gente vai trabalhar com compilador.
né? Que eu coloco lá os códigos de operação, eu coloco lá os mnemônicos, eu coloco a estrutura de linguagem C, eu coloco a estrutura de linguagem desenvolvida e mando compilar. Qual é o fruto da compilação? Qual é o resultado da compilação? Os códigos de operação. O executável de um programa são os códigos de operação. O arquivo hexa, que a gente vai trabalhar aqui nesse curso, é código de operação. Quando você vai lá e manda compilar um programa em Arduino e dá um upload para a placa, você está descarregando na placa Uno, ó, nessa placa aqui, nessa placa, você está descarregando, né, o código de operação. Então, ter a percepção, né, dessas estruturas, até chegar aqui no nível, né, do quase humano do programador. Observe que as programações hoje são extremamente humanas. Por exemplo, a gente estava falando, né, do Alexa, né, da Alexa da Amazon, né? Aquela caixinha da Amazon que fala, talvez alguns de vocês, ela já está no Brasil, ela já fala português, né? Tem propagandas aí já falando dela, de inteligência artificial. Hoje o Alexa já está, a tecnologia Alexa já está em algumas TVs, algumas smartphones, smart TVs, né, como, se não me engano, da Samsung. Né? Então, observe qual é o nível de programação que tem que ter no Alexa, né, para um ser humano falar com o sistema, falar com o hardware, né, e o hardware executar a função. Né, e o hardware executar essa função. Então, você manda lá você manda para o Alexa lá, ache um artigo sobre o microprocessador. Né? O Alexa acha lá no Google o artigo e começa a falar o artigo, não sei o quê. O mais comum é mandar o Alexa fazer uma receita de pudim, né? Perguntar qual foi o resultado do jogo de ontem, perguntar qual foi o resultado da NBA, né? O Alexa entende nesse nível. Mas imaginem, né, o nível de trabalho que tem que ter o hardware do Alexa para entender, né, a voz, decodificar essa voz em estruturas que possam ser executadas. Né? Então, inclusive, ela tem um componente de inteligência artificial muito forte. Né? Ela vai aprendendo, né? A Alexa vai aprendendo com o sistema. Estou falando Alexa, não poderia falar do Siri, né? O Siri, né, que chama o sistema do iOS, do Apple. Né? Não costumo usar essas ferramentas, porque eu sou de uma geração mais antiga, né? Eu gosto de digitar as coisas, né? Mas hoje em dia você fala com os sistemas, você fala, né, o Windows, você tem como é que chama? A Cortana, né? Que é o auxiliar do Windows lá, que é pesada para burro também, Cortana, alguma coisa parecida com essa daí. Né? Tá? Então, tudo isso funcionando, né, dessa forma que a gente está trabalhando. O nosso objetivo aqui hoje é trabalhar com esse código de operação aqui, o código físico. Tá? E entender como esse código físico é convertido em mnemônico, que está aqui, ó. Primeiro nível, né, do código de compilação. Tá? Então, a gente vai fazer hoje essa compilação física e na próxima aula, tá, já vamos usar um compilador, graças a Deus. Né? Ficar fazendo isso daqui do jeito que a gente vai fazer hoje, ninguém merece, né? Ainda mais nesse horário. Bom, eu faço toda essa explicação aqui, tá? Depois vocês podem... Né? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre compilador, sobre linguagem assembler, mnemônico, Eu linguagem... só não entendi muito bem o que é o mnemônico aí. O mnemônico é a representação do código de operação, Gustavo. Tá? Uma Como assim? representação... Então, tipo, por exemplo, esse move, ele viraria uma frase em português, pra entender. Não. O move é o mnemônico. O move vira o código de operação. Né? Ah, Então, por tá. exemplo, esse move que está aqui, ó, move AR0. Move AR0. Vou colocar aqui maior. Move AR0. Isso é o que a gente chama de mnemônico. Ele representa uma instrução. Isso é humano. Tá? Não é a programação, não é a linguagem do computador. Quando você compila isso, ou seja, você chama um programa para compilar em assembler, isso vai ser convertido em F8. E o F8 é código de operação. O F8 é que vai lá na memória. Quer dizer, o F8 é isso daqui, ó. Não esqueça que F8 é uma linguagem assembler, né? É 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Então, isso daqui, quando entra naquele decodificador que a gente viu agora na sala de aula, ela se converte, tá? Ela pega o valor de R0, pega o conteúdo de R0 e copia esse conteúdo para o acumulador.
Quem faz isso é o decodificador de instruções que a gente acabou de ver na sala de aula. Por isso que é importante aquela tabela, né? Aquela tabela meio chatinha que a gente estava explicando na teoria, ela é importante para você entender todo esse conceito. Agora, na experiência que a gente vai começar a trabalhar, eu vou convidar vocês a fazerem junto comigo, vai ficar bem claro isso daí. Tá? Aqui a gente está então, explicando aqui linguagem de alto nível, linguagem de máquina, microprocessador. Né? Importante lembrar que eu tenho códigos de 1 byte, como esse que a gente estava vendo. Ó. Isso é um código de 1 byte. Ele já, né, representa o que o sistema está fazendo. Mas algumas instruções são códigos de 2 bytes. Tá? Vou colocar aqui para baixo. Aqui, ó, um código de 1 byte. Ó, move R0. Ó. 8 não. E8. Então, E8, que é o código de operação move R0, está lá na memória. Está lá, E8. Tá? Observe os registradores. Eu tenho uma série de registradores no sistema. Observe que os registradores são simples, o acumulador que a gente viu. O registrador B, que é um registrador auxiliar, e o resto é R0, R1, R2 até R7. Tá? E aí eu tenho vários moves, tenho vários ADDs, ó, com código de operação aqui do lado. Ó. São todas instruções de 1 byte. Ó. Por exemplo, o que faz ADD a R1? Que a gente acabou de ver lá na teoria. Soma acumulador com R1. Ó. Soma acumulador com R1. O resultado vai para o acumulador. Código de operação 29. Sempre em hexa, né? 0010, 1001, né? Que seria 29. Ok? Ô, Tem senhor alguns... Ratinho, esse mnemônico aí, por exemplo, na esquerda, depois do comando move, add, sub, seria o alvo, né? E a direita seria onde está pegando, por exemplo, assim dizer. vamos falar isso numa linguagem mais técnica, Gustavo. O da esquerda é o destino. O Tá. da direita é a origem. Beleza. Então, dado da origem R0, que é uma posição de memória, é copiado para o acumulador. Tá? Então, até aqui na representação a gente colocou R0 sendo copiado para o acumulador. Então, o que aparecer primeiro é o que vai receber o dado. É o destino. O que aparece depois é a origem. Tá? Claro que se eu tenho uma soma, tá? Não estou falando de origem dada, eu estou falando da soma de A com R1. Sempre indo para o acumulador o resultado. Tá? Todas as instruções têm 1 byte. Né? Observe, só 1 byte. Ó. Por quê? Porque ela já tem dentro dela tudo que é necessário. Agora, tem instruções assembly de 2 bytes. Ou seja, ela precisa de um complemento. Né? Como, por exemplo, essa instrução aqui. Ó, move A30. Né? Move A30. Move A30 está movimentando um dado que está no endereço 30. Então, 30 é um complemento. Está na instrução. E esse dado que está no endereço 30, na posição de memória 30, vai ser copiado para o acumulador. Tá? Então, nesse caso, eu preciso de 2 bytes. Ó. Então, 2 bytes. Esse primeiro byte aqui, ó, esse primeiro byte é do código de operação move a endereço. E o 30 vem na sequência, ó, o 30 aqui. Ó. Tá? Serve que ser 30. Ó. Por que é 30? Esse é o número 3, esse é o número 0. Sempre pense em binário, tá? 30, tá? É 00110000. Então, o primeiro é código de operação e o segundo é complemento do código de operação. Não é código de operação esse 30 aqui. Tá? Esse 30 é de onde vem o dado. Tá? De onde vem o dado. Precisa treinar um pouquinho, tá? Fazendo o relatório aí, vocês não vão ter dificuldade aí. Uma coisa importante também, quando você fala de instrução, que toda instrução ocupa um tempo. Esse tempo normalmente é medido em clocks. Tá? No nosso caso, existe uma simplificação que a gente vai chamar de ciclo. Instruções de ciclo, instruções simples têm um ciclo, instruções mais complexas têm 2 ciclos, sendo que o tempo do ciclo é determinado pelo hardware. Tá? Então, tipicamente, por exemplo, você tem lá uma instrução de 1 microsegundo por ciclo, né? Se você trabalhar com 12 clocks. Opa, tem gente na sala de espera aqui, desculpa, deixa eu ver aqui quem está na sala de espera.
Acabei esquecendo. Acabar com essa sala de espera aí. Eu só vou interromper o compartilhamento para desbloquear aqui quem está na sala de espera. O grego aí está na sala de espera. O Ione, você estava na sala de espera lá, devia ter avisado antes, tá? Eu estou gravando a aula, tá? Depois você dá uma olhadinha nessa explicação que eu acabei de dar, que é importante, tá ok? Não, professor, eu só troquei de computador. Ah, não, tudo bem. É que eu tinha encerrado também, por isso que eu tirei, desbloqueei, né? Bloqueei todo mundo e acabei entrando. De qualquer maneira, tudo isso que a gente está trabalhando aqui tá sendo gravado, tá? Depois você dá uma olhadinha aqui. Não, tranquilo. Vou fazer um resuminho rápido aqui de 30 segundos, só para você não perder muita coisa. Vou compartilhar aqui a apostila, tá, Ione? Tô aqui na apostila, tá? Eu estava explicando aqui o conceito de código de operação, tá? É isso que você está vendo aqui na segunda tela, ó, tá? Que você está vendo na segunda tela, tá? É importante porque explica aqui o conceito de hardware, código de operação, tá? Que é um código físico, e as programações humanas aqui, começando de linguagem Assembler, linguagem C e as linguagens voltadas ao objeto. Ela vai se aproximando, né, cada vez mais da programação do ser humano. Por exemplo, o máximo nível de programação é uma programação interativa, né, como a gente tem, por exemplo, no Siri, né, acho que é Siri que fala, né, do iOS ou do Alexa, da Amazon. Né, quando você tem essas máquinas que compreendem, que interagem totalmente com o ser humano, você tem níveis de programação extremamente complexos aqui. Tá? Hoje as Smart TVs também, né? Já tem reconhecimento de voz, tudo usando inteligência artificial. Por isso que é importante aquele artigo de tecnologia 5.0, né? Sociedade 5.0 que a gente estava comentando lá. Tá? E aí a gente estava explicando aqui código de operação, né? Tem de 1 byte, como o move R0, né? Código de operação E8, e 2 bytes, como eu estava explicando aqui, como por exemplo, o move A30. Isso quando a gente estiver trabalhando na prática vai ficar mais simples, tá? Temporização, um ciclo, 2 ciclos. A gente vai trabalhar com um ciclo básico de 1 microsegundo. 1 microsegundo para cada ciclo, tá? Isso também vai estar lá na tabela. Bom, aqui tem um relatório, né? Tem instruções de 3 bytes também, tá? Uma instrução de 3 bytes eu vou explicar para vocês aqui. Bom, vou fazer da mesma forma que eu fiz na aula passada, ok? Então, eu sugiro que vocês façam junto comigo. Se eu tivesse em sala de aula, sala bem bagunçada aqui, se eu tivesse em sala de aula, vou começar o relatório aqui, tá? Relatório 2. Se eu tivesse em sala de aula, tá? Convidaria vocês a fazerem juntos aqui, ficaria mais fácil, porque vocês, né? A turma inteira fazendo junto fica mais simples. Mas vamos tentar fazer aqui usando os recursos que a gente tem. Tá? Bom, o que eu estou pedindo aqui no relatório da experiência 2? Estou pedindo, num primeiro momento, tá? Para você compilar esses mnemônicos. Observe que mnemônico não é físico. Mnemônico precisa ser compilado. Tá? Ele precisa ser convertido em código de operação. Tá? Então, vamos colocar aqui do lado o código de operação que corresponde a essa instrução. Tá? Para isso, você precisa de uma tabela. Ô, Tá? senhor, Onde tudo é você... referente ao chip que você deu hoje pra gente, né? Tudo referente ao 8051. Tá? O chip que a gente deu lá na teoria. É bem colocado, Gustavo. Tudo isso é referente ao 8051. O AVR, que é esse daqui, ó, né, o AVR do Arduino, tem outros códigos de operação. Tá? Então, eu estou usando o do 8051 porque ele é mais simples. Os códigos do AVR, lá na experiência 7, a gente vai dar uma olhada e vou até incentivar vocês também estudarem um pouco a linguagem Assembler dele. Né? Apesar que quem tem um ambiente como o Arduino e ficar trabalhando em Assembler é a mesma coisa que vocês mecatrônicos, né? Vão montar um Baja, por exemplo, ao invés de comprar a roda pronta, querem fabricar a roda também. Né? A linguagem Assembler está nesse nível. Você tem que montar tudo.
Tá? Bom, aonde que eu encontro esses códigos de operação aqui? Ó? Onde que eu encontro isso? Em tabelas, vocês podem procurar isso na internet, conjunto de instruções do 8051. Mas eu deixei um arquivo para vocês, eu vou compartilhar esse arquivo aqui, ó. Eu deixei um arquivo para vocês, que é esse arquivo aqui, ó. Okay? Vocês devem estar vendo aí, né? Um compartilhamento chamado mini curso microcontrolador. Tá? Ele é um mini curso do 8051, que é esse que o Gustavo está perguntando aqui, né? Que é o nosso hardware. Né? A gente vai trabalhar com esse nível. Então, aqui ele explica o hardware, tá? Isso a gente vai falar melhor na teoria. O importante aqui é ir para a tabela do conjunto de instruções, tá? Que ela está a partir da página, aqui da página, eu acho que essa página é a página 14, se não me engano. Eu não estou vendo aqui, porque ele abriu aqui, ele não abriu no PDF. É 16, senhor, aqui no PDF. 16, tá? Quem está aberto, obrigado aí, quem falou, tá? Vão até a página 16. Aqui a gente tem todos os mnemônicos do 8051. Se eu tenho 8 bits, eu tenho 256, 2 elevado a 8, tá? E eu tenho uma tabela, se não me engano, na página 17 ou 18, que é melhor para a gente usar, tá? Melhor para usar. Eu vou abrir essa planilha aqui no PDF também. Só vou puxar aqui na minha segunda tela, tá? E vamos lá para a página 18. 18 ou 19, deixa eu ver aqui. 18. Página 18. Ok? Vou deixar o PDF aberto aqui, ó. Tá? Ele está na minha tela secundária porque vocês estão vendo aqui só o compartilhamento do próprio Windows aqui, tá? Isso daqui é a tela do Chrome, tá? Então lá no PDF fica mais fácil. Observe aqui, ó, que você tem todos os mnemônicos, ó, são vários mnemônicos, são 256 mnemônicos. Do lado deles tem o tamanho em byte de cada mnemônico e tem o código hexa, ó, tem o código hexa, tá, de cada mnemônico desse, com o número de ciclos. Observe, a maior parte deles, ó, tudo aqui é um ciclo, ó. Instruções de 2 ciclos, como o incremento aqui da data pointer, são mais para frente aqui, ó. Tem instruções até de 4 ciclos aqui, como instrução de divisão, ó, ou instrução de multiplicação, tá? Então, quando tiver ciclo, vai ser quando a gente precisar de fazer a temporização, tá? Então, qual é o trabalho, né, chato que tem que ser feito aqui, mas é importante que ele seja feito para vocês entenderem o conceito de mnemônico e código de operação. Eu vou compilar esse programa. Ou seja, eu vou achar no primeiro momento qual é o código de operação do mnemônico. Quando você está com o PDF aberto, fica fácil, porque basta você digitar Ctrl F, né? Ctrl F, tá? Que ele aparece lá o localizar. Tá? Então você pode localizar rapidinho o código, qual é o código de operação. Eu vou fazer isso com vocês aqui nessa tela. Tá? Então vamos lá. Eu vou descompartilhar aqui, ó. Aí eu pediria, né, se for possível fazer os primeiros aqui, eu vou pedir para alguém já ir me cantando, né, dando Ctrl F e me cantando o código de operação. Tá? Eu vou compartilhar de novo a tela do Moodle aqui. Vamos lá. Relatório. Só um segundinho para mim achar o relatório aqui. Só um segundinho para compartilhar com vocês. Vocês devem estar vendo o Moodle aí. O que vocês estão vendo? Professor, eu estou vendo o encarte aberto. Encarte, né? Então eu vou descompartilhar.
interromper o compartilhamento aqui para ver aqui a apostila, tá? Eu vou abrir a apostila nesse momento. Só um segundinho aqui para me achar aqui nas minhas telas. Eu tô com os exercícios da teoria aberto aqui, então acaba me atrapalhando aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês a apostila de laboratório. Tô com muita coisa aberta aqui aí. Agora vocês estão vendo aí a apostila do laboratório, relatório experiência 2? Sim, tá dando para ver, professor. Ok. Bom, esse daqui é o que vocês vão entregar, tá? São 9 exercícios aqui, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui, um de cada, tá? Um ou dois de cada, tá? E aí vocês depois complementam, tá? O exercício 1 e 2 eu vou fazer agora. O 3 e o 4 são iguais a 1 e o 2. Ok? Então, o 3 e o 4 vocês fazem aí no relatório. O 5 eu vou fazer com vocês. Tá? O 6 eu vou fazer com vocês. E o 7 e o 8 são iguais ao 5 e o 6. E, finalmente, eu tenho um exercício final aqui que é um desafio, tá? Que é um exercício que é uma estrutura for, tá? Que eu vou no finalzinho explicar, tá? E fica aí como desafio para vocês o exercício 9. Tá? Vamos lá. Começar aqui do exercício 1. Ok? Observe que eu estou pedindo qual é o código de operação, qual é o código hexadecimal, o código de operação desses mnemônicos aqui. Ó. Tá? Então, ó, o que você vai fazer? Você vai lá naquele arquivo PDF, ok? E vamos digitar move AR4 lá. Eu vou fazer com vocês o primeiro, e aí depois vocês vão me ajudando. Ó. Tá? Então eu vou lá vou compartilhar, tá? O arquivo só olhar onde ele está aqui, só um segundinho para... Isso aqui está sendo compartilhado. Onde está a minha planilha aqui? Só um segundinho. Eu acabei fechando ela aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, vou compartilhar com vocês aquele encarte, tá? Só um segundinho. Agora vocês estão vendo aqui o conjunto de instruções, tá? Então, tá? Eu vou procurar nessa tabela aquela instrução move a R4, que é a primeira que a gente estava vendo lá. Move a R4, tá? Move a R4. Tá? O move ele está aqui, ó. Tá? Se eu procurar na raça aqui, ó, move a, ó. Até para achar ela aqui, ó, move a R4. Tá? Claro que você poderia dar um localizar dela, ó, move a R4. E ela iria para onde eu achei aqui. Código de operação, EC. Tá? Então, nós temos lá aquela planilhinha. Né? O primeiro código de operação, o move a R4, que é EC. Vamos lembrar que EC é 1110, 1100. Tá? EC. O segundo. Professor, tem que estar colocando o código em binário também, assim, que o senhor está fazendo? É legal colocar assim para você saber, né, que ele é o código, porque esse código EC é uma representação, né? Ele não existe. O que existe é isso daqui, ó. Tá? Então é importante colocar isso, porque isso é o que está na memória. Tá? Senhor, só uma questão assim mesmo de como escrever. No segundo exercício, em vez de estar escrito desse jeito, está escrito com 0 e com H no final. Eu poderia escrever, por exemplo, 0 ECH? Claro, é a mesma coisa. Tá bom. Tá? Obrigado.
colocar H ou colocar 0x é a mesma coisa. Tá? Vamos ver aqui a segunda. Deixa eu puxar ele aqui para a minha tela secundária aqui. Senão eu me perco aqui. A segunda vocês podem acompanhar aí, ó, Move R6A. Então, eu vou colocar aqui, ó, Move R6A. Certo? Estão vendo aqui, né? Move R6A. Qual é o código de operação do Move R6A? Vamos dar uma olhadinha aqui. Só achar aqui novamente. Tinha aqui. Estou com muita coisa aberta na minha tela aqui. Vocês vão ver lá. Move R6A. Tá? Então, Move R6A. Move R6A. Código de operação FE. Então, coloca aqui, ó, FE. Tá, FE 1111110. Certo? Então, você tem um código de operação, né? Ok? A próxima. ADD AR6. Então, ADD AR6. Vou colocar a última aqui, subtração A R7. Então, vamos achar aqui. Só entrar aqui. Estou com um PDF aberto aqui, aí fico... Vamos lá. ADD AR6. ADD AR6. Código de operação 2E. 2E. 0010 E. 1110. Certo? Então, ADD AR6. Observe que isso daqui, né, é mnemônico. O que está na memória física do sistema é isso daqui. Tá? Então, quando a gente tem aqui, lá no relatório que vocês estão fazendo, eu peço para vocês colocarem, né, aqui na memória, né, tudo isso que vocês viram aqui, né, que vocês que eu estou compartilhando com vocês aqui, ó, né, é para vocês representarem a memória mesmo, tá? Para representarem a memória. Bom, qual é o código de operação de sub-AR7? Tá? Procurem para mim. Sub-AR7. Que seria o quarto código aqui. É o 9F. 9F. Qual? Quanto que é? 9F. F de faca? Isso. Então, 9, 1, 0, 0, 1, 9, F. 1, 1, 1, 1. Então, observe que se você tiver um programa, né, em Assembler que tem esses 4 códigos, observe que a sequência deles não é muito lógica, né? Porque eu estou pegando o dado de R4, colocando no acumulador, eu pego o valor do acumulador, jogo em R6, depois eu pego R6 e somo com A, depois subtraio com R7. É uma sequência, né, meio aleatória. Na verdade, o objetivo aqui é fazer a compilação do programa. Né? O exercício seguinte, tá? Ele está pedindo o contrário. Né? Observe, ó. No exercício seguinte, você tem lá, achar as instruções correspondentes aos códigos. Tá? Vou colocar aqui as instruções aqui, ó. Então, aqui a gente tem o primeiro,
Segundo, quais são os códigos? Aqui é o contrário, ó. C9, vou colocar na forma sempre em linguagem C. 9B, 14 e 4. Então, o que a gente está dando aqui no segundo exercício? Eu não estou dando o mnemônico, eu estou dando o código que está na memória, representado em hexadecimal. Tá? E o trabalho aqui é descompilar, ou seja, qual é o mnemônico desses códigos. Isso não é uma coisa lógica de ser feita. Né? O lógico é você ter o programa em assembler e compilar em hexadecimal. Né? Pegar o código hexadecimal e transformar em mnemônico não tem muito sentido. Né? Seria como você copiar o dado da memória para poder trabalhar. Então, vamos lá. Qual é o mnemônico C9? Né? Qual é o mnemônico C9? Você vai lá naquela planilha, digita lá C9 e você vai ver que o mnemônico de C9 é um mnemônico chamado XCH AR1. XCHAR1. Vocês estão vendo aí a planilha aqui do encarte? Está no encarte ou no relatório de vocês aí? Tá no encaixe, professor. Está no encarte, ok. Então, ó, eu fui lá, localizei o código de operação C9, desculpa, é o código de operação C9, e ele mostrou o mnemônico. O que significa esse mnemônico? Estranho, né? XCH. XCH significa exchange, é a troca de A com R1. Então, o que está no R1 vai para o A e o que está no A é R1. Naquela tabela da página, acho que 16, lá explica cada um dos códigos. Tá? Vamos lá. O próximo é 9B. 9B. 9B ele achou aqui uma posição de memória. Vamos pegar o próximo. Outro. Agora achei. Ó. 9B significa sub-AR3. Então, sub-AR3. Ele está pegando o valor de R3, está pegando o valor do acumulador e subtraindo R3 e colocando no acumulador. Né? Depois eu achei um outro código de operação que é 14 na sequência. Então, qual é o código 14? Então, vou colocar aqui. Aqui vai aparecer bastante coisa, né? Vamos. Já demos certo. Sorte aqui, ó. DEC A. O que é DEC? DEC é decrementar, é subtrair o valor 1 do acumulador. Antigamente a gente estudava todos esses códigos Assembly, ficava 2, 3 meses estudando isso, o pessoal ficava craque em Assembly. Né? Isso não tem muito sentido hoje. O objetivo aqui não é você fazer programação, eu não vou cobrar a programação Assembly de vocês, mas é vocês entenderem o que é um código de operação. Vocês vão continuar trabalhando em C. Imagina fazer isso daqui com IoT, né? Fazer um programa de IoT desse jeito aqui, né? Não tem o menor sentido. E finalmente o código 004. É o código 04. Ver se eu tenho. Aqui em cima. Ó. INC A. Ó. INC A. 04. INC A. Então, observe aqui, ó, que a gente fez a descompilação. Eu vou voltar a compartilhar lá o relatório. Interromper o compartilhamento aqui para compartilhar o relatório. Para a gente poder... Professor. Só compartilhar aqui o relatório, só para a gente poder... Só um segundinho. Já respondo aí. Aqui. Então, ó,
todas essas 4 questões aqui, né, nós já levantamos esses códigos que estão aqui, ó. Tá? Sabe que é um trabalho chato, mas é um trabalho importante para você fazer a relação de mnemônico com o código de operação. Alguém perguntou alguma coisa? O Vitor falou alguma coisa aí? Foi o Vitor? Sim, professor. Eu fiquei com uma dúvida, professor. Eu estava dando uma olhada ali naquele NOP ali. Tá falando que ele não faz nada, professor. Qual que é o significado de estar usando ele no final? Sim. Se segundo o encarte ele não faz nada. Então, a gente vai falar aqui do NOP aqui na frente, aqui, ó. Mas, ó, tem o NOP aqui no 7, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. O que é não fazer nada? Não fazer nada significa gastar tempo. Por que isso é? Por que é importante uma instrução que não faz nada? Aqui no 3 aqui, né? No exercício 3 tem um NOP aqui. O que significa uma instrução que não faz nada? Gasta tempo, né? Por que é importante gastar tempo? Sincronia? Exatamente. Imagina que você vai piscar um LED. O que é piscar um LED? Como é que você pisca um LED? Se estivesse lá no Arduino, você ligaria o LED, chamaria uma rotina de delay, certo? Por exemplo, você quer piscar o LED uma vez por segundo. Então, você liga o LED, né? Usa lá a função, né? Write, né? Lá do coisa, né? Colocando em high, né? Do LED. Chama uma rotina de delay de 1 segundo, por exemplo. E aí depois você desliga o LED. Aí chama outra rotina de 1 segundo. Como é que você faz uma rotina de tempo? Você faz uma rotina de tempo com instruções como NOP. Instruções que não fazem efeito nenhum, mas gastam um ciclo. Né? Gastam um ciclo de 1 microsegundo. É o caso daqui do exercício 3, né? Ó, exercício 3 eu estou pedindo para você compilar esse exercício todo, né? Um exercício tudo com instrução de 1 byte, né? Ó, observe aqui na sequência. Né? Então, esse NOP aqui, você vai colocar 00 aqui. Tá? Bom, eu fiz o primeiro exercício, o terceiro exercício é igual ao primeiro, você só tem que ter o trabalho de trabalhar com código de operação aqui. O 4 é igual ao 2. Então, um pouquinho mais aqui, né? Todas essas instruções são de 1 byte. Então, é só você achar o código de operação, tá? Correspondente ao mnemônico. Tá? No exercício 5, que eu vou fazer aqui com vocês agora, tá? Isso 5, tá? Isso 5, tá? Já mistura instruções de 2 bytes. Tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, tá? O exercício para a gente poder fazer a compilação. Tá? Ó, move a hashtag 05. Move R0 a add a hashtag 06. Inc, incremento a. Aí tem outra instrução de 2 bytes aqui. Move 30h a dec 30h. Dec, que é decremento, 31h. E, finalmente, uma instrução de 3 bytes. Move 33, 30. Esse 0 aqui, que está na frente do 33, tá? É só para dizer que isso aqui é um número, tá? Então, ele é opcional. Eu coloquei 0 aqui, mas não precisaria dele. Tá? Então, observe aqui que eu tenho uma sequência agora, e algumas dessas instruções, como essa daqui, ó, tem 2 bytes. Por que ela tem 2 bytes? É porque ela tem o número 5 que é carregado no acumulador. Tá? Então, aqui na montagem dos códigos, tá? A gente vai ter que reservar 2 posições para as instruções de 2 bytes. Como é que eu sei se uma instrução tem 2 bytes ou 1? Lá na tabela mostra isso. Tá? Bom, eu já coloquei aqui, então, a nossa sequência. Eu vou agora, de novo, né, compartilhar agora aqui com o relatório. O relatório não, aquela planilha. Tá? Então, vamos ver aqui a planilha.
Planilha não, encarte. Então, vamos lá. Tá? Primeiro, move a... Aqui tu faz maiúsculo ou minúsculo, tá? Hashtag. Vou colocar um hashtag aqui, ó. Vou procurar move a hashtag. Aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Move a hashtag, ó. Observe que o move a hashtag está lá, move a dado. É uma instrução de 2 bytes. Observa, 2 bytes. Código de operação 74. Então, vou colocar aqui 74. 74 é o código de operação dela. Só que como ele é um código de 2 bytes, ele tem um outro código de operação junto aqui, ó. Não um código, tem um outro byte. Que byte é esse? O complemento aqui, ó. Estou conseguindo enxergar bem a folha aqui? Tá. Sim, professor. Deixa eu desligar aqui. Fica melhor, né? Agora eu vou colocar o segundo byte aqui. Que segundo byte é esse? Esse 05. Esse 05 não é código de operação. Ele é o complemento do acumulador. Porque essa instrução tem 2 bytes. Então, vou colocar 05 aqui, ó. Observe, 2 bytes correspondente. Move R0A, move R0A está aqui, ó. Deve estar aqui em cima, ó. Move R0A, está aqui na sequência, ó. Não preciso nem procurar. Move R0A, código F8. Observe que é um byte só. Código F8. Um byte, código F8. Agora eu vou fazer uma instrução de soma. Observe como instrução que também tem 2 bytes, ó. Move a hashtag 06. Estou somando A com o número 06. Então, vou procurar aqui a instrução de soma. Posso colocar também aqui, né? Vou colocar direto aqui. ADD A hashtag. ADD A hashtag. Não tem nada. Como é que ele coloca aqui? ADD A. Tem que pôr espaço. Tem que ter espaço. É. ADD A hashtag. Tá aqui, ó. Código de operação 24. Então, 24 é o código de operação. Estou somando o acumulador com o número 6. O número 6 aparece no segundo byte. Número 6. Então, observe que ele vai, né? Instrução de 2 bytes, 2 bytes, instrução de 1 byte, instrução de 2. Aqui não é difícil você chegar à conclusão que ela é 2 bytes, porque o acumulador tem que ser carregado com alguma coisa. Esse hashtag aqui é um número que é carregado. Tá? Se eu não tivesse hashtag, isso daqui seria um endereço, seria um número. Tá? Inc A, incremento A. Né? Vou colocar inc A aqui, ó. Inc A, incremento A. O código de operação é 04. É um byte só. 04. Agora uma outra instrução, move 30HA. Então esse move, ele tem 2 bytes. Tá? Vou pegar os moves aqui, ó. Move. Tá? Esse 30H é o que ele chama de endereço direto aqui, ó. Tá aqui, ó, direto, ó. Esse direto é um endereço de posição de memória. Né? Então, move 30HA, ó, é uma instrução de 2 bytes, ó, 2 bytes, código de operação F5. De operação F5. Qual é o segundo byte? 30. F5, 30. O que significa essa instrução? Põe um do lado do outro e tá bom? Oi? Você põe sim, um do lado coloca do um outro? do lado do outro. Não precisa colocar. Se quiser, o correto seria colocar assim, ó. 74, 05, né? F8. E depois transformar tudo isso daí para binário, né, professor? Não precisa, né? Não vamos exagerar. Não precisa transformar em binário.
Senão vocês vão ficar loucos. Isso aqui é mais uma prática para você, ó. Se quiser transformar, F5. Também calcular em binário é rapidinho, né? Ó, 74, ó, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. E aí vai embora. Né? Seria em binário. Vamos lá. DEC 30. Né? Para a gente encerrar esse exercício. O DEC está aqui, ó. DEC é instrução aritmética. DEC. Onde está o DEC? Aritmética está aqui para cima. Ó. DEC. Ó. DEC 30 é DEC direto, ó. DEC direto. Instrução de 2 bytes. 30 é uma posição de memória, tá? Então, 15. Ele decrementa a posição de memória. 30. Ó. 30. Então, aqui seria 15, 30. Se quiser converter em binário, é só. Né? DEC 31. Então, é o mesmo código. 15. Só que agora o segundo byte é 31. E, finalmente, eu tenho um move, tá, com 2 endereços. Eu pego o valor da posição 30 e copio para a posição 33. Tá? Então, isso daqui deve estar com move direto. Ó. Aqui, ó. Tem um move, aqui, ó. Move direto. Ó. 85. 85. O primeiro que aparece é sempre a origem. 30. E o segundo que aparece é o destino. 33. Tá? Então, aí você teria, né, a compilação, né, do programa. É claro que existem softwares que fazem isso. Semana que vem, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando com esses softwares que não tem o menor sentido você fazer isso na mão. Por que a gente está fazendo isso daqui? É para entender o conceito de mnemônico e código de operação. Lembrando que o que está na memória é isso daqui, tá? Ó. Isso é o código executável. Então, quando você compila um programa em Arduino e manda fazer um upload, ele está carregando esses códigos na memória, porque isso é o código físico. Tá? Vamos lá, para a gente ir encerrando. Vamos lá. Descompilar os seguintes códigos, ó. Tá? 78. Esse é o exercício 6. Lembrando que o 7 é igual a esse que a gente acabou de fazer, tá? Ó, igualzinho. Tá? Aqui eu só estou pedindo para você colocar tempo também. Coloca ciclo e considera sempre 1 microsegundo por ciclo. Tá? Então, vamos lá. O próximo aí, 78. Aqui é o contrário, né? 78, 05. E8. FD 00. Estou dando os códigos. 12 00 e 10. Então, eu tenho essa sequência aqui, ó. Em hexa, tá? Tá? Então, essa sequência. Para você descompilar isso, tá? Para descompilar isso, a gente tem que ter, a única certeza que a gente tem é que isso daqui é um mnemônico. Então, 78 é mnemônico. Então, eu vou começar procurando o 78. Tá? Vamos procurar o 78. Se o 78 tiver um byte só, eu já pego o próximo como... Né, como... Então, vamos lá. Para a gente encerrar aqui o nosso... Então, vamos lá. Procurar o código 78. Ó. 78.
código move R0, observe que são 2 bytes. Move R0, hashtag dado. Então é o código CTT8, move R0, hashtag, esse hashtag é o 05. Porque se essa instrução tem 2 bytes, o próximo byte é essa instrução aqui, ó. E8. Move R0, move A R0. Observa que essa instrução só tem 1 byte. Só tem 1 byte. Então, E8 é esse byte. Né? E8 é o código de operação. Não tem nenhum complemento aqui. Então, eu sei que FD é código de operação. Vamos procurar FD aqui. Ó, FD, move R5A. Então, move R5A também é um byte. Tá? Então, ela é só um código. 00. Qual é o código de operação 00? 00 é o NOP. Deixa eu ver se ele vem rápido aqui. Ó, 00 é o NOP. Então, isso aqui é um NOP. Também um byte. Então, tudo que for um byte, ó. Tudo que for um byte, só um código. Agora 12. Vamos ver 12 aqui. A 12 é um LCall. Um LCall. LCall. Né? Essa é uma instrução de 3 bytes. Então, LCall que salta para o endereço de 16 bits. Sendo que, tá? O 00 é o menos significativo e o 10 é o mais significativo. Então, LCall 1000. Então, observe que são 2 bytes. É um salto de uma subrotina para até a posição 1000. Então, se eu tiver na memória 7805, E8, FD, 00, 12, 00, 10, significa que eu vou ter um programa move R0, hashtag 05, move AR0, move R5A, NOP, e um LCall, o qual é a chamada de subrotina até a posição 1000. Então, observe que né? Aqui o objetivo não é o assembler, tá? O objetivo aqui de vocês... O objetivo de vocês aqui é trabalhar com o conceito de código de operação. Tá? O conceito de código de operação. Então, o exercício 6, o exercício 7 é igual ao exercício 5. O exercício 8 é igual a esse que a gente acabou de fazer. Tá? Bom, o exercício 9, eu estou pedindo a compilação desse programa e estou pedindo para você calcular o tempo. Então, isso aqui fica como desafio. E me comprometo na próxima aula de fazer esse exercício com vocês. Mas seria importante que vocês tentassem fazer. Né? Observe que isso aqui é uma estrutura for, né? Que vai ficar repetindo o número de vezes. Tá? Mas é importante que vocês tentem lá fazer o código de operação. Tá? Para fazer a compilação. Tá? Bom, com isso a gente finaliza aqui. Né? É uma experiência mais técnica, tá? Mas é importante vocês terem essa percepção do que é mnemônico e do que é código de operação. Tá? Coloquei aqui, né? Para vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui para interromper o compartilhamento aqui, ó, só para vocês verem, né, todo, né, o que foi feito. E obviamente que aí é importante vocês tentarem fazer sozinhos aí, né, para pegar. Vou ter aí 2 semanas para fazer, né? Porque, na verdade, isso daqui, né, na semana de engenharia, a gente pode estender isso um pouquinho mais, tá, para colocar. Se tiverem muita dúvida, a gente pode marcar uma aula para a gente fazer juntos aí, a gente agenda uma aula, né, a mais aí. Ok? Deixa eu verificar aqui no Moodle. Eu vou compartilhar só o Moodle, a apostila aqui mais uma vez. Ô, senhor, você consegue explicar o último ali, por favor? O último, o LCall? É. Esse daqui? Tá. Primeiro, o código de operação 12. Se você procurar naquela tab no encarte o 12, você vai ver que é uma instrução chamada LCall. Tá?
compartilhar novamente aqui com vocês. Espera aí. Um segundinho. Compartilhando de novo aqui o encarte. Ó. Eu digitei 12 aqui. Ó. 12 ela veio para uma instrução chamada licol. Essa instrução licol tem 3 bytes. Ó. 3 bytes. Ou seja, os 2 próximos bytes, tá, vão ser um endereço, esse endereço de 16. Aqui, 16 são 2 bytes, né, cada um com 8 bits. Né. O primeiro byte, tá, é sempre o que vem depois. O segundo byte é o que vem antes. Tá? Então, por isso que vocês estão observando aqui, ó, 12, 00, 10. Então, ele call o 10, tá? Vem primeiro e depois o 00. Então, o que faz essa instrução? É um call, é uma chamada de subrotina que está chamando a posição 1000. Então, na posição 1000 tem uma subrotina para ser executada. O objetivo aqui não é o trabalhar com o significado da instrução, mas é trabalhar com o conceito de linguagem física, de mnemônico. Então, é importante você, ao encontrar na memória 120010 em hexa, tá? Isso significa instrução licol 1000. Tá? Semana que vem, na próxima aula, a gente vai trabalhar com compilador. Vocês vão perceber que tudo isso daqui vai ser automaticamente calculado pelo compilador e a gente vai abrir um arquivo com tudo isso. Vai ficar muito mais fácil. Tá? Mas é importante passar por essa fase inicial aqui de compreensão. Tá? Tem que fazer na mão, tá? A gente é quase 11 horas aqui, todo mundo está cansado, então fica realmente complicado. Se a gente tivesse fisicamente, ficaria mais fácil. Tá? Mas se vocês assistirem depois desse vídeo, vai ficar mais claro aqui. Tá? E se for necessário, a gente faz uma aula específica do que vocês têm dúvida aqui, a gente faz juntos aí. Tá? Deixa eu só verificar aqui, né, se tem mais alguma coisa. Vocês estão vendo aí deixa eu compartilhar novamente aqui, só para a gente pegar o relatório. Tá? Relatório, então, vocês estão vendo um relatório aí agora, tá? Então, o 1 nós fizemos, o 2 nós fizemos, o 3 e o 4 é igual ao 1 e o 2, o 5 nós fizemos, o 6 nós fizemos, o 7 é igual ao 5, tá? E o 8 é igual ao 6. Tá? Então, esses que eu não fiz, seria importante vocês tentarem fazer. E se houver dúvida, a gente, na próxima aula, a gente faz junto novamente esses exercícios, porque precisa ficar bem fixado isso daí. Okay? E esse daqui a gente pode fazer junto em sala de aula, mas eu acredito que vocês consigam fazer que a compilação desse exercício. Tá? Observe que tem um mnemônico aqui chamado repete, que é uma posição de memória. Então, a gente tem que calcular isso a partir do endereço inicial, que é o endereço 00. A gente compilaria no endereço 00. Mas isso daqui a gente pode fazer junto na próxima aula. Ok? Bom, finalizando aqui. Se eu vou ficar um pouquinho mais aqui na sala, se vocês quiserem conversar sobre algum exercício, explicar especificamente um exercício, eu posso fazer isso com quem, né, tiver interesse em permanecer na sala aqui. Ok? Vou interromper o compartilhamento aqui, para a gente poder, né, só dar uma boa noite aí, e aí, se tiver alguma dúvida, a gente esclarece isso pontualmente aqui. Vou só parar a gravação.